Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês, gente? Bom, nós temos que virar a chavinha, né? Pelo menos um pouco, pelo menos por agora, até porque amanhã tem Palmeiras e Vitória, o melhor Vitória e Palmeiras, já que o jogo é fora de casa, né? Eu quero até saber a opinião de vocês aí, se vocês acham, né, que o Abel vai entrar com um time misto, se deve ser o time titular ou não, deve ser um time 100% reserva. Lembrando que o momento do Vitória não é dos melhores, né? Até acho que o Abel vai acabar poupando, sim, para esse jogo, pensando no jogo do Corinthians no Allianz Parque, porque essa é a política hoje, né, do Palmeiras. Enfim, o Abel sempre reclama muito do calendário, então acredito sim que deve ser um time misto ali para enfrentar o Vitória amanhã fora de casa. Bom, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre uma situação de uma fala do Mike, eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu até esqueci de pedir, né, o like. Gente, é muito importante o like de vocês, o comentário de vocês, a interação de vocês aqui no vídeo, tá? Também hypando o vídeo, tá bom? Se inscrevendo no canal. Eu vejo que tem uma galera que me assiste, mas não clica ali no botãozinho de se inscrever. Isso ajuda demais e é gratuito, você não paga pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Você só paga se você for membro do canal, senão você não paga nada, aqui é absolutamente tudo de graça, o conteúdo aqui pra vocês que eu trago diário do Verdão pra vocês, tá? Então ajuda nós aí, é a única coisa que eu peço. Fechou? Então bora lá. Dito isso, antes de falar aqui do Mike, o Kelvin deve fazer exames no Palmeiras já amanhã, né? Ele já tá viajando aí, deve chegar hoje ainda no Brasil. Até postou uma foto ali com o filho dele no avião, né? Então, logo mais teremos o anúncio, deve acontecer o anúncio aí do Kelvin. Acredito que o Palmeiras vai deixar para anunciar o jogador lá para segunda-feira, né? Acredito, não sei se vai acontecer no domingo, mas eu acredito que o Palmeiras vai deixar para anunciar o jogador na segunda ou depois do clássico também, não sei como o Palmeiras vai tratar aí desse anúncio de um jogador que a gente já sabe que é jogador do Palmeiras, a não ser que dê alguma coisa nos exames, que eu acredito que não, né, gente? Dificilmente, apesar de já ter acontecido no Palmeiras isso, o jogador já estar prestes a ser anunciado, fazer exames ali e ser detectado alguma coisa e ele não passar, né? Mas eu acredito que não, que vai dar tudo certo aí com o Kelvin para ser o novo lateral direito do Palmeiras. Ou será que o novo ponta do Palmeiras? Vocês vão entender porque eu tô falando isso? Quando eu falei que o Palmeiras tinha interesse no Kevin ou Kelvin, gente? O nome dele é estranho, né? Na verdade é Kelvin, mas se você for escrever, eu tenho certeza que você vai errar na hora que você for escrever o nome dele aí, tá? Mas enfim, eu falei pra vocês, ele é um jogador, ele é um lateral mais ofensivo, né? Mais estilo que o Abel gosta. Até brinquei, falei assim, vai ser a cara do Abel botar Giai e ele pra jogar, né? Sendo ali dois laterais e um fazendo a função de ponta. E aí vai entrar aqui nessa parte da conversa do Mike com o pessoal do Desimpedidos, gente. Eu poderia só chegar aqui e falar assim, bom, gente, o Mike falou, eu me sinto à vontade jogando de lateral, eu sou lateral, tá? Porque basicamente o vídeo se resume a isso. Mas eu vou colocar o vídeo inteiro para que depois vocês não venham falar, ah, mas você tirou fora de contexto, ah, mas você não sei o que, não. Então eu quero que vocês escutem aqui 1 minuto de vídeo, e eu vou até colocar o celular aqui pertinho do microfone, porque o conteúdo é do Desimpedidos, tá? Tem o vídeo completo no canal deles. Só que eu não sei se eu colocar aqui, se dá algum direitos autorais, alguma coisa, eles podem talvez pedir strike no canal por conta disso, então eu vou deixar o áudio. Se vocês quiserem assistir o vídeo aí na íntegra, é só vocês irem no canal deles, inclusive o vídeo saiu tem 2 dias, mas eu vi hoje esse corte. Gente, beira o absurdo. Bom, vocês vão entender, vocês vão ver a sinceridade do Mike, inclusive, e depois a gente fala sobre, tá? Vou colocar aqui pra vocês escutarem primeiro. E aí você chega no Santos, pô, no Palmeiras você já jogou ali com um meia, uma ponta, um ala. Dá pra fazer de tudo um pouco no Santos ali? Mano, eu vou te falar a verdade, eu sinto a vontade, me sinto à vontade de jogar de lateral, eu sou lateral. Que é lateral? Sou lateral. Certo. Mas, como eu digo, mano, eu já andei conversando com o professor Abel na época e tudo, eu falei, mano, eu quero é jogar, mano. Certo. Eu vou entrar e vou dar o meu máximo, né? Eu não sei se eu vou fazer funcional, né? É isso, mas eu vou entrar e vou dar o meu máximo. Você falou do Abel, eu tô todo jogo nas arquibancadas, nos estádios ali. Quando o Abel colocava o Mike dobrando a lateral, a torcida já ficava, não. Dobrou. Às vezes você ouviu isso, né? Quando tá dobrando a lateral, sobrava você, né? Sobrava pra mim ainda. É porque sempre era um jogo difícil. O que acontece? O professor Abel, ele é um cara muito estudioso. Então tava ganhando de 1-0, irmão. Ele viu que o bagulho tava estreitando, vamos fechar a casinha. Aí, bum, dobra. Mike no lugar do Estevam. Eu falei, puta, mano. Todo mundo fazia isso, a torcida inteira. Mano, pro meu lado, mano. Mas, irmão, tinha que ir. Eu falei, não, vambora lá, pô, vambora. Eu dava vida, mano. Mas você não tem como fazer a mesma coisa que os caras fazem. Dá, né? A única coisa que você vai fazer ali melhor do que ele é marcação. A marcação você vai marcar melhor, mas o resto... Qual a sensação de vocês ouvindo o Mike falar isso? Você, principalmente, que hoje fala ao tempo inteiro e argumenta aqui que nós não podemos criticar o Abel, porque o Abel não tem culpa de tantas outras... Saiu um debate aí, né? Até vi lá no canal do Zé da MVVC, um inscrito, não sei se era inscrito, se é amigo dele, que era ali do canal,
falando, né, que bravo que o Zé tava falando que o Palmeiras tomou gol, que o Abel tem culpa num contexto todo, e ele falando, nós tomamos um gol de paçoca, de onde você quer dizer que o Abel tem culpa em alguma coisa? Por que o Abel tem culpa? Aí você vê o Mike falando, sendo muito sincero, eu sou lateral, eu me sinto confortável em jogar de lateral. E todas as vezes, eu não culpo o Mike. Nunca culpei o Mike aqui, quando o Abel usou ele, né, na dobra de lateral. Por quê? Sempre eu questionava o Abel. Pô, o Abel já vai dobrar a lateral, é um imbecil. Eu falava do Abel. O jogador não tem culpa. Vocês ouviram ele falando aqui, eu vou jogar porque eu quero jogar, né? Porque eu quero estar. E é óbvio, você é jogador de futebol. O treinador vai lá e fala, ó, você é zagueiro, mas pô, hoje eu quero colocar você de volante. Você quer ficar no banco? Se você é um jogador que tem vontade de jogar, que quer estar ali, você vai falar, pô, coloque onde você quiser, professor. É óbvio, um ou outro vai acabar batendo de frente, né? Mas não tem dentro do elenco do Palmeiras, hoje, alguém que bata de frente com o Abel. Por isso que Abel não contrata jogadores como alguns que eu já citei aqui, ele barrou o próprio Hulk. Ele não contrata jogador que chegaria e bateria de frente com ele. Não, Abel, não concordo. Gente, nós sabemos que tem que ter um respeito, sim, né, do elenco com o treinador. Mas alguns absurdos quanto esse, e que aí, quando eu ouvi o Mike falando, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo, que ele tá sempre ali dentro do clube social do Palmeiras, né? E fui um dia pro jogo, aí pós-jogo eu conversando com ele, falando, nossa, mas o Abel com essa dobra me irrita. Aí esse amigo falou pra mim assim, mas Cássia, o Mike não gosta, mas ele joga porque o Abel pede. Aí eu falei, mas será que ele não gosta mesmo? Falou, não, o Mike não gosta. Eu nunca nem comentei sobre isso, até porque conversa dos outros você não fica, né, você não trata como informação, até porque era uma conversa de amigos. E aí lembrei na hora, de fato, né, do Mike falando com sinceridade da conversa de que realmente ele não se sentia confortável. Ele é lateral e ele gosta de jogar como lateral. O mais absurdo ainda é no final ele falando, eu não vou fazer a mesma função, né, de um atacante, como era tirar o Esteve e colocar ele. Ele mesmo falou, o máximo que eu posso fazer é uma marcação mais forte, mas eu não vou fazer o mesmo que ele. Gente, depois de ouvir o Mike falando isso, cara, o que vocês têm? Vocês vão usar agora qual argumento para defender a dobradinha que o Abel utilizava? Com tantas eliminações que a gente passou por conta dessa maldita dobradinha. Argumente pra mim, porque, por incrível que pareça, eu não tô falando nenhum absurdo aqui, por muitas vezes que eu critiquei a dobra de laterais do Abel, eu vi torcedor defendendo. Mas ele sabe o que faz. Mas ele sabe. Esse ele sabe o que faz, tirou a gente de Libertadores, de Copa do Brasil, entregou jogos importantes, dobrando o lateral com o Mike, que o Mike acabou de dizer, não é o disse-me disse. Não tem ninguém inventando história. Ele falou, eu sou lateral. Eu me sinto confortável jogando de lateral, mas é óbvio que se precisar jogar, eu vou, porque eu quero jogar. Mas eu não vou fazer a mesma função que o Estevão fazia. E ele mesmo cita, né? Na hora do desespero, do Abel querer segurar o jogo, ele vai lá e bota a dobra de laterais. Mas, nossa, o Abel é incontestável. Não pode, gente. Pelo amor de Deus, é o melhor técnico do mundo. Não pode falar de Abel Ferreira. Eu tenho o maior respeito por tudo que o senhor Abel Ferreira conquistou no Palmeiras. Já falei, vou repetir. Vai lá no meu Instagram, tem uma foto com o Abel. Né, uma vez eu fiquei até 10 horas da noite esperando ele sair pra tirar uma foto ali com ele e tal. Por tudo que ele ganhou no Palmeiras, por tudo que ele construiu. Só que, gente, eu comecei a perder a minha admiração pelo Abel Ferreira, né? E o respeito máximo que eu tinha por ele, não que eu não o respeite ainda, eu respeito, mas quando ele assinou um pré-contrato pelas costas do torcedor, e quando ele ficou jogando o torcedor contra o torcedor, porque se hoje a nossa torcida tá dividida, ele tem culpa. Quando ele falava do torcedor de verdade, sabe? E por isso, e por essas falas dele, inclusive, muitas vezes, eu cheguei aqui já fazer vídeo chorando, sabe? Eu amo muito o Palmeiras, não preciso provar isso pra ninguém. E algumas coisas que ele falava ali em coletivas após uma derrota do Palmeiras, após, enfim, uma eliminação e dividindo a torcida do Palmeiras, isso me deixava tão triste que eu ia gravar o vídeo aqui, às vezes me debulhava em lágrimas por ouvir um cara que eu respeitava tanto, que eu tinha tanta admiração, querendo ensinar o torcedor a torcer. O torcedor que acompanhou duas Série B, o torcedor que esteve nos piores momentos com o Palmeiras, o torcedor que nunca abandonou o time. E que nessa época talvez o Abel nem conhecesse o Palmeiras. Então tudo isso, gente, essa junção de coisas, e outra, hoje em dia também do Palmeiras não jogar o futebol, não praticar o futebol como nós gostaríamos, me fez perder a maior parte da admiração que eu tinha por ele. Respeito tudo que ele conquistou. Mas foi uma junção de coisas, sabe? Que chega ao ponto hoje de eu falar aqui, cara,
eu ficaria muito, muito agradecida se no final do ano ele pegasse a malinha dele, fosse embora e não renovasse com o Palmeiras até 2027. Ah, Cássia, você pode mudar de opinião no final do ano? Posso, óbvio que eu posso. Tem 4, 5 meses? 5 meses, né? Pro final do ano, para dezembro. Não sei se o Palmeiras vai conquistar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, mas se ele se reinventar, se ele der a volta por cima e esse time do Palmeiras começar a jogar bola, ser aquele Palmeiras de quando ele chegou aqui, talvez eu chegue no final do ano e fale, bom, gente, acho que podemos dar uma chance aí, quem sabe uma renovação por mais 2 anos. Depende dele, não depende de mim. Nesse momento, olhando um contexto de 2 anos que se passaram, de um Palmeiras que não pratica futebol, pra mim, se ele perdesse pro Corinthians, no Allianz Parque, teria que ser demitido, mas não vai. Não vai. Por isso que eu não fico aqui fazendo vídeo implorando, porque as coisas não acontecem como o torcedor quer, tá? Só que, se ele der a volta por cima e no final do ano o Palmeiras estiver ali compacto, bonitinho, jogando muita bola, sei lá, conseguir a Libertadores, conseguir um Campeonato Brasileiro, jogando bola. Gente, eu não tenho problema nenhum de falar, vamos dar mais uma oportunidade, por que não? Né? Porque eu quero o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E se ele for o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, ok. Mas se ele não for o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não quero que ele continue no Palmeiras. Porque acima de qualquer coisa, de técnico, de jogador, de diretoria, tá o Palmeiras. E eu vou querer sempre o melhor pro Palmeiras. Deixem a opinião de vocês sobre essa fala aqui, gente, do Mike, porque me fez questionar muitas coisas do que acontece ali internamente que a gente não sabe. Será que tem jogador insatisfeito, né, que, enfim, não tá de acordo com algumas escolhas dele e não quer jogar por ele mais, né, tá nem aí? Ele não tem mais o elenco na mão como ele tinha quando ele chegou aqui? Será que as fases motivacionais dele já nem funcionam mais? Aí ferrou de vez, né? Porque esse Palmeiras já não joga bem. E nem as frases motivacionais estão fazendo efeito, aí fudeu de vez, né? Aí estamos lascados mesmo. Aí é de mal a pior. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Não imaginava que o Mike fosse ter coragem de falar da forma que ele falou, mas ele foi muito sincero. Ele foi muito sincero. E aí, diante disso, vocês tirem as conclusões de vocês. E se tiver alguém ainda que depois dessa fala vai defender, mas o Abel sabe o que faz. Não comente só o Abel sabe o que faz. Deixe o seu argumento. Por que o Abel sabe o que faz? Se o jogador se sente confortável em jogar em uma posição, ele quer colocar em outra. Por que ele sabe o que faz? Ele é o Deus do mundo inteiro? Ele inventou o futebol? Ele é esse Deus que vocês colocam na frente, até acima, muitos colocam acima até da própria família. Sei lá. Não sei o que falar mais. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Volto amanhã com o pós-jogo aí. Amanhã tem Vitória e Palmeiras. Do mais é isso. Tamo junto. E avante palestra.